Meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa série de estudos na Palavra de Deus, nos utilizando aí da Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, capítulo 26 da Confissão de Fé de Westminster, que fala a respeito da comunhão dos santos. Então, como comumente nós fazemos aqui, o texto do parágrafo vai ser projetado. A minha intenção é gastar o tempo de hoje com vocês aqui fazendo considerações apenas sobre o primeiro parágrafo. É um capítulo pequeno, são 3 parágrafos, e eu quero gastar o nosso tempo aqui pensando sobre esse primeiro parágrafo. Então, eu irei lê-lo com os irmãos. Será que eu vou ler? Eu acho que eu vou, hein? Eu vou lê-lo com os irmãos. Foi. E aí nós vamos passar as considerações naquilo que diz a palavra de Deus a respeito do tema abordado aí neste parágrafo. Diz assim: todos os santos que pelo seu espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior, tanto no homem interior como no exterior. Nós estudamos no capítulo de número 25 a respeito de qual tema? Os irmãos se recordam? Qual o tema do capítulo de número 25? Da igreja, não foi? Nós não falamos sobre a igreja. Então, de certa maneira, o capítulo de número 25, ele introduz os temas que vão ser abordados aqui acerca da comunhão dos santos no capítulo de número 26. Esse tema da comunhão dos santos, durante algum tempo, essa doutrina, ela foi até mesmo um pouco negligenciada nos círculos teológicos. Os estudiosos não se dispunham muito a falar sobre esse tema, mas nós vamos ver que esse tema é um tema assim, de vital importância para a vida da igreja. Nos ensina muito a respeito do papel que nós exercemos uns na vida dos outros e também das responsabilidades que nós temos perante o Senhor uns para com os outros. Então, esse capítulo de número 26 da Confissão de Fé de Westminster, muito embora a doutrina da comunhão dos santos ela fosse, de certa maneira, até mesmo negligenciada, eles vão tratar a respeito disso, o capítulo da Confissão, de um modo muito bíblico e de modo pastoral. Então, no capítulo 25, a gente estava estudando sobre a igreja. Nós começamos lá no capítulo de número 25 a estabelecer aquela distinção entre a igreja visível e a igreja invisível, se vocês se recordam bem. Mas boa parte do conteúdo do capítulo de 25 era voltado para explicar, em sua maioria, os aspectos que dizem respeito à igreja visível. Então parece que o foco ali estava um pouco mais voltado para este caráter institucional, organizacional da igreja como nós a conhecemos, muito embora o capítulo 25 tenha tratado também de maneira muito clara sobre este caráter espiritual, a realidade espiritual da igreja invisível. Foi o que nós vemos. E agora no capítulo 26 é como se o tema da comunhão dos santos ele introduzisse aqui uma mudança de pensamento dessa estrutura institucional, organizacional da igreja visível para essa realidade espiritual novamente, mas especialmente para a realidade espiritual da união dos crentes com Cristo e uns com os outros também. Então, este parágrafo que nós lemos aí, ele introduz o tema da comunhão dos santos
reafirmando a doutrina da união mística com Jesus Cristo, reafirmando a realidade de que nós fomos unidos espiritualmente a Jesus Cristo. Mas ele faz isso como que com um caráter introdutório. Os teólogos de Westminster atestam, reafirmam a nossa união com Jesus para mostrar que nós, ao sermos unidos a Jesus Cristo, nós fomos também unidos uns aos outros. Nós fomos unidos ao corpo da fé, que é a igreja de Cristo Jesus. Todos nós, os ramos da videira que é Jesus Cristo, estamos unidos não somente a Jesus, mas também uns aos outros. É isso o que nós vamos ver. Então, o capítulo que nós lemos começa aí, introduz o tema da comunhão dos santos, falando sobre esta união com Cristo. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo. Todos os crentes, todos os eleitos de Deus, todos os verdadeiros crentes, importa deixar isso claro, tá? Nós não estamos falando, irmãos, de crentes nominais, de evangélicos nominais, que professam uma religião específica, que tornaram-se membros da igreja em seu caráter organizacional e institucional. Nós estamos falando daquelas pessoas que de fato creram na pessoa de Jesus Cristo e na mensagem do Evangelho. Estes verdadeiros crentes, eles são unidos a Cristo. E o que vai dizer aí essa primeira frase do primeiro parágrafo? Eles foram unidos a Cristo por meio da ação do Espírito Santo e da fé. E a gente vai tentar entender isso aqui, porque essa união com Cristo, ela é descrita na Bíblia de diversas maneiras, especialmente no Novo Testamento. Existem algumas maneiras de descrever a união com Cristo nas Escrituras. Por exemplo, em primeiro lugar, nós podemos destacar que essa união que os crentes têm com Cristo, ela é uma união representativa. Ela é uma união corporativa, poderíamos dizer assim também. O que isso significa? O que é uma união representativa? Ela é uma união que se dá por meio de um representante. O que a Bíblia nos ensina? Que Adão, ele representou todos os homens sob o pacto de obras, não é isso? E ao descumprir o pacto das obras estabelecido com o Senhor no Éden, o que foi que aconteceu com todos os homens, com toda a descendência de Adão? Herdaram o pecado de Adão. Ele era o nosso representante pactual, representante federativo. Por isso que nós somos ensinados na Escritura que por meio do pecado, da transgressão de um só homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Romanos 5, no capítulo número 5, verso 12. Se eu não estou enganado, texto que eu acho que a gente leu inclusive aqui na liturgia de domingo. Então, Adão era o nosso representante federativo. Deus estabeleceu com Adão no Éden um pacto de obras, descumprido por ele, que culminou também na queda de toda a humanidade por ele representada. O que teria acontecido se Adão não tivesse descumprido o pacto das obras? Todos nós estaríamos em comunhão com o Senhor ainda, né? Essa é uma inferência lógica. Mas assim como Adão representou todos os homens sob o pacto das obras, é o que a Escritura nos ensina, ao nos falar sobre a união com Cristo como uma união representativa, nós somos ensinados também na Bíblia, irmãos, que Jesus Cristo, ele representou o seu povo no pacto da graça. Da mesma maneira que por causa de um homem o pecado e a morte entraram no mundo, por causa de um ato de transgressão, de uma injustiça de um homem, a Escritura nos garante que por causa de um ato de justiça de Jesus Cristo, muitos foram salvos. Às vezes a gente vai ensinar sobre a doutrina da queda, não é? E a gente vai sempre se apoiar neste fato, neste ensino da Escritura, de que a queda de Adão, o pecado de Adão, a transgressão de Adão, é que ela ocasiona a queda de todos os homens, né? Poxa, mas
O problema é de Adão, ué. Foi Adão que pecou, não fui eu. Por que o problema agora eu tenho que arcar com prejuízo, né? Mas você também não fez nada para ser salvo, não, meu irmão. A dinâmica segue a mesma. Nenhum de nós fez nada para ser salvo. Por que é que nós somos os salvos? Porque nós estamos unidos a este representante pactual federativo que é Jesus Cristo no pacto da graça. Ele, como nosso representante, é quem nos garante a nossa salvação. Então, a união com Cristo é retratada nas Escrituras como uma união representativa. Mas ela é também retratada como uma união vital. A Escritura vai comparar a nossa união com Jesus Cristo, por exemplo, como eu disse aqui, a união da videira com os ramos, a união entre marido e mulher, a união entre os membros de um corpo e o seu cabeça. Isso aqui comunica para nós esta linguagem que expressa vitalidade. A união com Cristo ela é uma união vital. Vamos ler esses textos? Eles são grandes, mas eles são importantes para nós aqui. João, capítulo de número 15, versículos de 1 a 8, texto aí em que eu preguei no último domingo. João, capítulo 15, versos de 1 a 8. Aliás, vamos pular ele. Eu preguei domingo aí, está fresco na cabeça de vocês para a gente ganhar tempo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versos 13 a 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 13 ao 27. Quem quiser pode ler para nós aí. Então, o texto de Paulo, escrevendo aí aos coríntios, aos crentes de Corinto, expressa essa metáfora da união entre os membros, as partes do corpo e o seu cabeça, que é Jesus Cristo, expressando esta união vital entre Cristo e a sua igreja, o seu povo. Agora, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23 ao 32, eu vou ler, também é um texto maior, e aí os que nos acompanham de casa podem ouvir. Efésios, capítulo de número 5, versos 23 a 32, diz assim: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A ideia da união com Cristo como uma união vital aqui é que cada um dos crentes unidos a Jesus Cristo, ele encontra, nós encontramos uns nos outros aquela mesma vida que flui da pessoa de Jesus Cristo. Assim como ele é o nosso cabeça, assim como ele é a videira verdadeira, assim como ele é o nosso esposo, e ele é quem nos oferece a vida, essa vida que nós manifestamos, irmãos, na nossa comunhão uns com os outros, é a mesma que Jesus nos comunica, que Jesus nos concede. Nenhum de nós dispõe de uma vida somente sua, individual, autônoma. Nós gozamos da vida que Cristo oferece. Então, o que Cristo experimenta, nós experimentamos. O que Cristo possui, nós possuímos. O que Cristo faz, nós fazemos. Essa é a realidade da igreja. Por isso que a nossa união com Jesus Cristo, ela é representada nas Escrituras como sendo também uma união vital. Mas além disso, além de ser uma união representativa e uma união vital, a nossa união com Cristo, ela é uma união espiritual, irmãos. Ela é uma união espiritual. Nós vimos a primeira frase do parágrafo. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que nos une a Cristo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que, quanto à sua divindade, ele é da mesma substância que o Pai e que o Filho. Este Espírito Santo é aquele que, quanto à humanidade de Jesus, ele habita em Jesus plenamente. E este mesmo Espírito que habita sem medidas no Filho quanto à humanidade de Jesus, é aquele que também habita nos crentes, criando, sustentando e determinando nos crentes a vida que é a vida de Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, versos 9 a 11. Quem quiser pode ler para nós. Vós, porém, só um segundo, irmã Helenice, não estáis na carne, falando aos crentes aqui, mas em quem que nós estamos? No Espírito. Então, olha, vejam isso, irmãos. Quão profundo é isso aqui para expressar a nossa união com Jesus Cristo. Este Espírito Santo, que quanto à sua divindade é da mesma substância do Pai e do Filho, é Deus. Este Espírito
que quanto à sua humanidade, ele é tratado aqui, vejam só, nesse texto que nós lemos, versículo de número 9. O Espírito Santo é o Espírito de quem? Espírito de Cristo. Ele é o Espírito de Cristo. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é aquele quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sabe onde é que esse Espírito também habita? Em nós. Em nós, irmãos. Nós somos unidos a Cristo por meio do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, por meio da fé. Então, todas estas riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus são comunicadas ao seu povo, são comunicadas à igreja por meio dessa união que nós experimentamos ela com Jesus Cristo, que é um mistério, irmãos, mas é um mistério glorioso. É um mistério glorioso. Compreendermos a nossa salvação à luz da realidade da nossa união com Cristo é algo revolucionário, irmãos, quando a gente para pensar no que isso significa, nas implicações disso para a nossa vida. Vamos abrir aí Efésios, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Só para fecharmos essa primeira frase. Quem encontrou pode ler para nós. Para falar ainda a respeito dessa ação do Espírito, dessa habitação do Espírito nos crentes, unindo-os com Cristo. Efésios capítulo 3, versos 16 e 17, quem encontrou pode. Então, esse texto aí, ele esclarece para nós, ele confirma para nós a realidade da nossa união com Jesus Cristo por meio do Espírito e pela fé. Mas vejam só o que mais diz o texto da confissão. Diz o seguinte: nós, todos os santos, os verdadeiros crentes, são unidos a Cristo pelo Espírito e pela fé e têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e ressurreição e na sua glória. Estar unido a Jesus Cristo significa compartilhar de suas graças nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 1, versos 16 e 17. Quem quiser pode ler para a gente. Agora o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 5. Então vejam só, surpreendentemente, essa comunhão dos crentes com Jesus Cristo envolve compartilhar das graças de Jesus. Foi isso que nós lemos aí no texto do Evangelho de João. João nos diz que é do transbordar dessa plenitude de Cristo que nós recebemos graça sobre graça. Jesus, irmãos, ele não veio somente para nos trazer aquela verdade tão necessária, mas João ele nos diz que ele veio para nos trazer também uma graça igualmente necessária. É isso que os pecadores, incluindo cristãos, todos nós temos de ter em nossas mentes. O que é que diz o texto de Efésios 2, no capítulo 5? Nós somos salvos pela graça. Em comunhão com Jesus Cristo, nós compartilhamos, nós experimentamos as suas
graças, mas nós experimentamos, compartilhamos das suas graças também através dos seus sofrimentos, sua morte e ressurreição e sua glória. Então nós não somente compartilhamos da graça de Jesus Cristo, mas nós compartilhamos desta graça de Jesus Cristo ao participarmos de seus sofrimentos, ao compartilharmos a sua morte e ressurreição e glória. Então, como é que nós fazemos isso? Quem é que nos diz isso? A própria palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 3, no verso 10, vamos ver o que ele diz. Filipenses capítulo 3, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, em sua morte. Então nós compartilhamos da comunhão dos sofrimentos de Jesus, como Paulo coloca aí, nos conformando com ele na sua morte. O texto de Efésios, no capítulo 2, no verso 5, disse para nós aí que mesmo embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, diz que se nós somos unidos com Jesus Cristo na semelhança da morte dele, nós certamente seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Então, nós compartilhamos do sofrimento de Jesus ao nos conformarmos com ele em sua morte, mas se nós nos tornamos participantes de sua morte juntamente com ele, certamente nos tornaremos também participantes de sua ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2 de sua carta aos Efésios, no versículo 6, que o Deus que nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é ao fazer isso que ele é glorificado. Ao completar esta obra de Cristo Jesus. Então, irmãos, a nossa união com Jesus Cristo significa que nós compartilhamos de todos estes aspectos da obra da mediação de Jesus. Suas graças, seus sofrimentos, sua morte, sua ressurreição e futuramente, irmãos, em breve, também a sua glória. Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado, e assim como Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado, todos nós participamos espiritualmente desses eventos e certamente nós o experimentaremos plenamente na consumação de todas as coisas quando Cristo vier para terminar o seu reino, para consumar o seu reino. Irmãos, essa doutrina da nossa união com Jesus Cristo é muito rica, multifacetada, e ela nos encoraja muito a perseverarmos na nossa comunhão com Jesus, a conhecermos mais a Jesus e a dedicarmos mais as nossas vidas a Jesus. Mas como é que a gente faz isso? Como é que nós persistimos em nossa comunhão com Jesus Cristo, em nosso conhecimento de Jesus Cristo, em nosso serviço a Jesus Cristo? Nos tornando conscientes, sabendo que assim como nós fomos unidos a Jesus Cristo e nós compartilhamos de todos esses aspectos da sua obra, da sua mediação, nós também fomos unidos ao seu povo, ao corpo dos crentes. E é aqui, nessa arena, nesse lugar, que nós provamos o nosso comprometimento com Jesus, que nós exercemos este nosso desejo de maneira prática de honrarmos a Jesus com as nossas vidas, enquanto nós servimos e cuidamos uns dos outros. Veja o que diz o texto da confissão. Então nós somos unidos a Jesus Cristo pelo Espírito, pela fé, compartilhamos de todos os aspectos da sua obra, da mediação, da obra da mediação de Jesus Cristo, e, estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares
que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. A união com Jesus Cristo, irmãos, implica direta e necessariamente a união dos crentes uns com os outros. É verdade que nós estamos unidos a Jesus Cristo em amor? É verdade que nós compartilhamos das suas graças, dos dons da graça de Jesus Cristo? Então, se isso é verdade, é igualmente verdade que nós também estamos unidos uns aos outros. Os crentes estão unidos entre si. Estando unidos ao mesmo cabeça, então, é como diz aí o texto, nós estamos unidos uns aos outros no mesmo corpo, como nós já lemos no texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, nos versos 15 e 16. Capítulo 4, versos 15 e 16. Então, todos nós, os crentes verdadeiros, estamos unidos a Cristo e uns aos outros, por estarmos unidos a Ele. Eu não vou voltar lá no texto do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, texto grande, nós já o lemos, mas há algo que chama atenção quando nós vemos o uso daquela metáfora do corpo, dos seus membros e do cabeça ali pelo apóstolo Paulo, que é o fato de que estes membros do corpo, essas partes do corpo de Jesus Cristo, elas são diferentes entre si. Então, a nossa união com Jesus Cristo e uns com os outros, ela não dissolve, irmãos, as nossas personalidades, ela não dissolve as nossas diferenças individuais, mas esta nossa união com Jesus Cristo e uns com os outros, ela é manifesta por meio dessa diversidade. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu não posso, sendo uma parte do corpo, querer que todo o corpo seja aquela mesma parte. Nós somos membros diferentes. Nós compomos o corpo juntamente uns com os outros, mas nós somos partes diferentes deste corpo. Isso aqui é vital para a nossa compreensão da igreja e para a maneira como nós lidamos uns com os outros no tocante às nossas diferenças, irmãos. Nós não devemos confundir a unidade da igreja e a realidade dessa unidade quando nós a pensamos como sendo uma unidade pautada na realidade da nossa união com Cristo e uns com os outros como uniformidade. Não é isso. Nós somos diferentes porque Deus nos fez assim. E tentar conformar as pessoas umas com as outras por meio de processos puramente humanos e carnais, tentar produzir um determinado estilo de conduta, tentar fazer com que as pessoas se vistam e se portem da mesma maneira, que elas falem do mesmo jeito, que elas usem as mesmas coisas. Isso não provém do Senhor. O próprio Deus nos fez diferentes uns dos outros. Isso deve ser apreciado, irmãos. Isso deve ser apreciado. Essa diversidade no corpo da fé é uma bênção. É uma bênção. Nós mutilamos o corpo de Jesus Cristo. Nós ferimos a diversidade do corpo todas as vezes que nós tentamos impor uniformidade no corpo de Jesus. Eu já usei esse exemplo diversas vezes. Às vezes eu gosto de usar esse exemplo porque ele
Porque ele diz respeito à nossa própria tradição. E é um erro que eu acredito que alguns de nós, às vezes, cometem quando pensam sobre a natureza da igreja, do culto e de coisas dessa natureza. Vejam bem, eu não estou interessado, irmãos, eu não tenho nenhum interesse em transformar a igreja presbiteriana em algo diferente do que deve ser uma igreja presbiteriana. Eu não tenho esse interesse. Se eu tivesse esse interesse, eu não estaria na igreja presbiteriana, eu provavelmente estaria numa outra igreja. Eu me alinho com a tradição de fé reformada, com as doutrinas que nós confessamos e nelas cremos e ensinamos aqui em nossa igreja, com a nossa liturgia, com todas essas questões. Isso é um assunto pacífico para mim. Mas eu entendo e estou perfeitamente em paz, irmãos, com isso, que assim como presbiterianos, outros irmãos de outras tradições representam ramos provisórios do corpo de Jesus Cristo. Todos nós somos somos ramos provisórios. Irmãos, não vai ter isso no reino de Deus quando ele for consumado, não. Vocês conseguem entender isso? E aí, dentro da nossa tradição, tem alguns irmãos que, de forma muito infeliz, parecem entender que a única igreja possível de ser verdadeira é aquela igreja que começou com o movimento da Reforma Protestante no século XVI. Não, irmãos. Não é isso. Isso não é verdade. Existem diversas manifestações do povo de Deus na história e por todo o mundo. Se nós formos hoje em uma igreja presbiteriana plantada por missionários da Agência Presbiteriana de Missões Culturais, uma igreja presbiteriana do Brasil, plantada no continente africano, a gente vai se assustar, irmãos. O jeito deles de cultuar é diferente. As músicas que eles cantam são diferentes. Porque tudo isso está associado àquela realidade cultural daquele povo. E o que a gente vai fazer? A gente vai chegar num lugar desse e falar assim: é errado esse negócio. Não, eles não são crentes do jeito certo. Eles não são igreja do jeito... Irmãos, tá tudo bem a gente ter o nosso jeitão aqui dentro da nossa tradição. E é bom que continue assim. Eu quero que continue assim, tá? Não vamos mudar, não. Vamos deixar do jeito que tá. É gostosinho assim, bom demais. Mas para o bem do povo de Deus, do reino de Deus, é bom que presbiterianos continuem e sejam cada vez mais presbiterianos, que anglicanos continuem e cada vez sejam mais anglicanos, que batistas continuem e cada vez sejam mais batistas. E a gente assista, assim, à diversidade do povo de Deus, irmãos. A multiforme graça de Deus trabalhando em todas estas esferas da realidade do cristianismo. Porque nós não somos todos um dedo mindinho, nem somos todos um braço esquerdo, nem somos todos um joelho direito. Nós somos diferentes. E a nossa união com Jesus Cristo, ela não dissolve nossas personalidades e diferenças individuais. Jesus se agrada dessa diversidade. Olhem para os discípulos de Jesus, irmãos. Olhem para o quão diferentes aqueles homens eram. Esse é o povo de Deus espalhado pela face da terra. Esses são os seus irmãos. Esses são os seus irmãos. Estava ouvindo recentemente um álbum de um cantor chamado Marco Teles, e ele tem o costume de fazer alguns sermões cantados, né? Um sermão musical. Então ele expõe, faz uma exposição mesmo de um texto da Escritura, mas existem intersecções na sua exposição com canções compostas por ele. E é uma obra muito bonita, assim, mas é uma coisa que você tem que ouvir do início até o final, né? Você tem que parar para ouvir todo o álbum, as exposições e as músicas dele. E há uma frase que ele encerra o último álbum dele, que se chama O Grande Banquete, então se você quiser pesquisar e ouvir, que eu acho assim, muito rico. Ele diz assim: aqueles que Deus chamou de filho
você chama de irmão. Não importa quem seja. Se Deus chamou de filho, a gente chama de quê? De irmão. Né? Essa é a beleza do povo de Deus, irmãos. Eu me alegro com isso. Deus é maravilhoso em sua graça multiforme. E o que é essa comunhão? Como ela se dá? O texto vai dizer aí da confissão. Na partilha de dons e graças, na edificação mútua em amor e verdade e no serviço comum em favor uns dos outros. É o texto que nós lemos aqui, você não precisa abrir na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 11, o último versículo que nós lemos. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Esses dons que Cristo concede aos membros do seu corpo, eles não são concedidos para benefício exclusivo, para benefício individual. Por que Deus comunica todos esses dons com a igreja? Para que somente eu, se o Senhor me comunica dons da sua graça, ele faz isso para que eu simplesmente me beneficie disso? É isso? É assim que funciona a dinâmica do reino de Deus? Não. Cristo concede aos membros da sua igreja dons para a edificação do corpo como um todo. Volte lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vejam só, agora Efésios capítulo de número 4. Versos 11 a 13. Então, qual é a finalidade de nós sermos munidos com os dons da graça de Cristo Jesus? A edificação do corpo, o aperfeiçoamento dos santos. Nós devemos servir uns aos outros até que todos nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. E veja só, irmãos, mesmo aqueles crentes, mesmo aqueles membros da igreja de Deus que carecem de alguma habilidade, de conhecimento, que parecem ser pouco úteis, eles servem também a esse propósito que envolve todos os crentes. É o que Paulo vai dizer lá no capítulo 12, que nós já lemos. Eu quero só frisar os versos 22 a 25 aqui. Ele diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, joga eles fora. É isso que o texto está dizendo? Vocês viram aí? Capítulo de número 12, 1 aos Coríntios, versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. E são úteis. E ele continua: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito valor e honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não existe ninguém desprezível no corpo de Cristo, irmãos.
Não existem membros de menor importância na igreja de Jesus. Todos são importantes. Todos são úteis. Todos, em alguma medida, receberam dons da graça de Deus para o serviço mútuo. E nós devemos nos organizar, nós devemos trabalhar, nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no seu povo, com a maneira como Jesus Cristo está coordenando, regendo, mantendo, preservando, movendo a sua igreja no mundo. Não silenciando uns aos outros, não abdicando uns dos outros, porque, poxa vida, esse irmão, ele parece que não entendeu algumas coisas, o conhecimento dele é um pouco limitado. Ensine-o! Se ele tem dificuldades, ajude-o! Ame-o! Sirva-o! Ele é importante. Ele é importante no reino de Jesus. Mesmo os membros da igreja que carecem de conhecimento, utilidade, habilidade, estão servindo a esse propósito que envolve todos os crentes. Então, toda a graça, meus irmãos, de Jesus Cristo, que é recebida por nós, ela é recebida com o fim de que nós a compartilhemos com todo o corpo de Cristo. A graça de Jesus e os dons dessa graça, eles nos unem. Eles não nos isolam, não nos separam uns dos outros, não. Eles nos ajuntam uns aos outros. Nós devemos considerar isso. O texto vai dizer que esses crentes, unidos a Cristo e uns aos outros, eles têm alguns deveres, algumas obrigações mútuas. O texto vai dizer da confissão aí que a comunhão dos santos ela implica em deveres concretos, deveres públicos e deveres particulares. Por deveres públicos aí nós entendemos o culto, o ensino, a exortação, o serviço dos crentes de um modo geral, e por deveres particulares, a hospitalidade, generosidade, cuidado mútuo, consolo, admoestação. Eu não vou gastar tempo com isso aqui, porque o conteúdo dos próximos parágrafos trata de maneira mais específica a respeito disso, esses deveres públicos e deveres particulares. Mas só a título de exemplo, abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versos 11 e 12. Romanos 1, versos 11 e 12. Então, pode ler, desculpe daí. Então, o que esse texto aí nos mostra é que o apóstolo Paulo ele desejava ver os crentes de Roma para poder repartir com eles dons espirituais e também para ser confortado por eles. Isso nos diz respeito a esses deveres públicos e particulares. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 16, ele exorta da seguinte maneira, ele diz assim: Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Todos nós que estamos unidos a Cristo e uns aos outros temos deveres e obrigações mútuas. Nós temos responsabilidade uns para com os outros e uns pelos outros até mesmo, eu diria. Algumas implicações práticas a respeito disso, rapidamente, para nós finalizarmos. Primeiro, entender essa realidade da nossa união com Jesus Cristo e da nossa união uns com os outros, essa realidade da comunhão com os santos, ela serve para nos encorajar mutuamente na fé. Essa realidade da qual nós estamos conversando, irmãos, ela é uma realidade encorajadora. Saber que nós, como crentes, nós não estamos isolados, saber que nós pertencemos a um grupo, a uma família de irmãos, saber que nós compartilhamos da mesma fé, dos mesmos sofrimentos, da mesma esperança, isso fortalece a perseverança cristã. Você já se imaginou andando sozinho?
Você já tentou fazer isso? Você já tentou viver a sua vida cristã, trilhar a sua jornada espiritual sem a companhia de ninguém? Tem alguma chance disso dar certo, de dar bom? Não dá, irmãos. A nossa fé tem um caráter essencialmente comunitário. O pastor Paulo sempre diz isso, né? Nós somos um povo que caminha em bando. Nós caminhamos em bando, irmãos. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos, isso é uma bênção. Nós temos uma família. Nós estamos ligados a outras pessoas. Nesse exato momento, agora, irmãos, tem irmãos seus do outro lado do mundo que podem estar reunidos, orando por todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, o que inclui você. Vocês já pensaram na beleza disso? Isso nos encoraja, isso nos faz perseverar na nossa carreira cristã. Além disso, uma outra implicação prática diz respeito à assistência material e espiritual que nós prestamos uns aos outros. Porque essa comunhão com Jesus Cristo e uns com os outros deve gerar uma comunhão, uma compaixão ativa. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 18, ele vai nos ensinar que não basta amar com palavras, mas é necessário amar de fato e de verdade. Como é que ele vai explicar que nós fazemos isso? Se você assiste um irmão seu passando por alguma necessidade e não faz nada, você não faz nada para cuidar desse seu irmão, que amor é esse? É por isso que João vai dizer, é preciso amar de fato e de verdade, não só com palavras, é preciso cuidarmos uns dos outros, assistirmos uns aos outros. Não sei se todos vocês, irmãos, mas boa parte de nós, pelo menos, já sabemos o que é isso. Sermos assistidos pela igreja, ou pelos nossos irmãos, ou por um irmão de maneira individual, em circunstâncias de necessidade. Às vezes, circunstâncias que a maioria dos irmãos que partilham da fé conosco em nossa comunidade nem sabiam que nós passávamos por elas, que nós as estávamos enfrentando. Mas a gente não passa por isso sozinho. Essa verdadeira comunhão, irmãos, o texto da confissão vai dizer que ela se expressa tanto no homem interior como exterior. A ideia de homem interior aí é dessa realidade espiritual. Então, essa comunhão ela se expressa, por exemplo, por meio das nossas orações, por meio do apoio espiritual que nós prestamos uns aos outros. E a ideia de homem exterior, ela diz respeito a essa realidade da vida ordinária, da vida comum das pessoas. Então, ela está falando especificamente de quê? De socorro material, de generosidade posta em prática uns pelos outros, desse cuidado que nós exercemos uns para com os outros. Então, uma implicação prática dessa doutrina é esta assistência material e espiritual que nós prestamos uns para com os outros. Em terceiro e último lugar, diz respeito, a última implicação prática diz respeito ao nosso testemunho no mundo. A unidade e o amor mútuo entre os crentes, irmãos, elas refletem a presença de Jesus Cristo no mundo. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. É o último texto que nós leremos. Capítulo de número 13, versos 34 e 35. João capítulo 13, versos 34 e 35. Então vejam só, irmãos, essa comunhão dos santos, esse amor que nós demonstramos uns pelos outros,
serve como um testemunho da realidade do Evangelho. É ao obedecermos este novo mandamento de Jesus, que está declarado no versículo 44, que diz o verso 35, que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Então, compreender a doutrina da comunhão dos santos nos ajuda a entender a importância disso para o nosso testemunho no mundo. Vocês já pensaram no quão revolucionário isso é? Nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, andarmos uns com os outros, lado a lado, assistirmos uns aos outros em nossas necessidades, sejam elas espirituais ou materiais. Jesus está dizendo que fazendo essas coisas, nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. Essa é uma implicação prática que nós devemos também considerar. Então, resumindo, nós vimos que a união com Cristo ela é espiritual, vital e representativa. Nós vimos também que a comunhão dos santos ela decorre dessa união com Jesus Cristo e ela se manifesta no amor, nos dons e no serviço mútuo. Nós vimos que a responsabilidade dos crentes é viver essa comunhão de maneira prática, pública e particular, tanto no homem interior quanto no homem exterior. E vimos, por último, que a comunhão dos santos ela é essencial para o crescimento da igreja, para o conforto dos crentes e para o nosso testemunho cristão no mundo.